Bom dia, pessoal. Vamos ver uma introdução à disciplina de projetos e circuitos integrados digitais. Essa disciplina apresentará tarefas com certa periodicidade, que pode ser semanal ou quinzenal, dependendo do tipo e do tamanho da tarefa. As aulas de dúvida serão nas terças-feiras, de 8 até as 10. Entretanto, se até as 8h30 ninguém entrar, eu vou sair da sala. E está aqui o endereço para todas as aulas, programadas até o final do semestre. E além da série de exercícios, ou seja, das tarefas, que podem ser semanais ou quinzenais, eventualmente teremos projetos, pequenos projetos e simulações. Para essa disciplina, a gente vai concentrar nesse livro do Rabai, Digital Integrated Circuits. E, eventualmente, alguns pontos podem ser auxiliados pelo livro do Cedra, de microeletrônica. O Cedra tem em português, o do Rabai só em inglês. E nessa disciplina, a gente deve ver, além do que vai ser apresentado hoje, a estrutura básica do transistor MOS, assim como a sua operação de forma simplificada, o inversor MOS e depois o uso do inversor para a construção de circuitos combinacionais estáticos e dinâmicos. Vamos analisar a consumo de potência, tecnologia BCMOS e depois os circuitos sequenciais, tanto estáticos quanto dinâmicos. E finalmente a gente vai ver um pouquinho de atrasos. Só para quebrar um pouquinho o ritmo, aqui nós temos o ENIAC, que foi considerado, então, o primeiro computador. A título de comparação, ele tinha 18.000 válvulas e consumia 140 kW. E hoje em dia, a gente tem circuitos pequenininhos, que podem ter até 1 bilhão de transistores, como é o caso dos microprocessadores, e consomem muito menos do que o ENIAC. E com a capacidade de processamento, naturalmente, muito maior que o ENIAC. Mas quando a gente fala de dimensões pequenas, quão pequeno a gente está falando? Então vamos comparar. Um transistor típico que tem hoje em dia, transistor MOS típico, é feito em tecnologia de 45 nanômetros. Puxa vida, mas 45 nanômetros significa que se você cortar um fio de cabelo, que tem 90.000 nanômetros, você conseguiria colocar lá dentro 2.000 transistores. Também a gente pode comparar com pólen. Daria para colocar 444 transistores. Numa bactéria, você conseguiria colocar 44 transistores. E um vírus tem metade do tamanho de um transistor. E nesse último, a gente vê que o transistor é um pouco maior do que as dimensões do átomo. Por isso que não se consegue diminuir muito as dimensões do transistor, porque começa a chegar na ordem de tamanho dos átomos. Bom, aqui tem a estrutura do primeiro transistor, feito em 1947 por Bardeen, Brattain e Shockley, da Bell Lab. E eles fizeram esse transistor com base nos estudos de Julius Lilienfeld em 1925. Bom, esse transistor, sem a estrutura em volta, está aqui. E aqui, do lado, os três autores, os três pais do transistor. Muito bem. Em 1958, Jack Kilby, que trabalhava na Texas Instruments, recebeu a incumbência de colocar no mesmo substrato transistor, resistor e capacitor. E ele fez, então, o primeiro circuito integrado, que está nessa imagem à esquerda. Bom, já em 1960, cerca de 2 anos depois, já começou a se comercializar o circuito integrado. Então a gente tem aqui o primeiro flip-flop, que custava apenas $450, mais o frete. Uma curiosidade, hoje em dia,
nós temos o flip-flop JK. E JK é em homenagem a Jack Kilby. Em 1960, Shockley demonstra no laboratório o funcionamento de um transistor MOS, do jeito que se usa hoje em dia. Em 64, o custo de um transistor integrado ficou menor do que o de um transistor discreto, né? Nos anos 70, a memória feita com semicondutores ficou mais barata que as memórias feitas com núcleo de ferrite. E é lógico que muito, muito menor. Bom, a gente está falando de transistor MOS. Mais tarde, a gente vai estudar transistor MOS. Mas só para dar uma pinceladinha agora, nós temos a estrutura dele, onde a gente tem o substrato, tem duas regiões de difusão, onde foram feitas dopagens. Essa área achurada é um material dielétrico, óxido de silício, que é o gate, dielétrico, né? E em cima do dielétrico um material condutor, metal. Muito bem, isso aqui é a estrutura do MOS. E hoje em dia se usa esse tipo de transistor para fazer os circuitos integrados. Temos aqui uma lâmina típica de circuito integrado, onde cada quadradinho que está aqui corresponde a um circuito integrado. Então o projetista vai projetar esse circuito integrado e manda para o fabricante. O fabricante vai colocar vários numa lâmina e vai adicionar os seus elementos de teste. Isso aqui serve para o fabricante testar a sua lâmina, ver se a lâmina está certa, se o processo foi conduzido certo, sem precisar ter nenhuma informação do chip do cliente. O circuito integrado, na verdade, a lâmina para fazer o circuito integrado começa então com a matéria-prima, que é o silício policristalino, já em grau eletrônico, isto é, já em um grau de pureza muito elevado. A partir desse silício se formam os tarugos, e os tarugos são fatiados, onde a gente tem essas lâminas. Muito bem. Esses pedaços de silício são colocados em um reator Czochralski. Nesse reator existe um cadinho, um recipiente de quartzo. Dentro desse recipiente é colocado o silício. E toda a estrutura é aquecida a uma temperatura ligeiramente acima da temperatura de fusão. Logo depois é colocado uma semente e essa semente toca a superfície desse silício líquido. O silício, essa semente, é então tracionada para cima, ao mesmo tempo que é rotacionada. E assim forma o tarugo. Então a velocidade de tração e a velocidade de rotação vão determinar o diâmetro desse tarugo. Então, ilustrado aqui, a semente toca e a semente é rotacionada e puxada. E vai formando, então, o tarugo. Aqui nós temos um diagrama e do lado direito uma foto mostrando o tarugo sendo formado. Aqui está um reator, onde é colocado o silício granulado, e por essa foto a gente vê a formação do tarugo. Muito bem. Depois de esfriado, a gente tem, então, o tarugo. No caso aqui, com vários diâmetros. E esse aqui é o maior diâmetro que se tem, que é o de 30 centímetros, 12 polegadas. Esse tarugo é, então, fatiado usando fios diamantados. Então, esses fios correm nessa estrutura e, ao correr, ele corta o silício. Essas lâminas formadas aqui precisam ser polidas.
um dos lados onde vai ser fabricado, onde vai ser produzido o circuito integrado, precisa ser polida. Portanto, ela passa numa politriz. E aqui a gente tem as fotos da politriz. Dessa forma, a gente obtém o silício com um dos lados polido. Bom, essa lâmina vai passar por vários processos. Um dos processos que ela vai passar é o de oxidação. Essa lâmina é colocada em um forno, alta temperatura, e há dois tipos de oxidação. Seca, onde a atmosfera do forno é oxigênio, e molhada, em que a atmosfera do forno é água. E, basicamente, metade desse óxido vai ficar onde estava o silício original e outra metade vai crescer. Na verdade, 44% fica e 56% sobe. Esse óxido é utilizado na etapa de fotolitografia. Na verdade, essa etapa de fotolitografia é usada inúmeras vezes durante o processo. Bom, dado um substrato do tipo N, que foi levado ao forno, então a gente tem uma camada de óxido de silício. Em cima dessa camada se aplica um material fotoresiste. E através de uma máscara, há incidência de luz ultravioleta. Então, onde não há proteção, a luz incide e polimeriza o fotoresiste. Onde há proteção, a luz não penetra, consequentemente, não polimeriza. Esse fotoresiste não polimerizado é lavado e vai embora. Fica, então, só o fotoresiste. Esta estrutura como um todo é colocado, por exemplo, em uma solução corrosiva. Essa solução corrosiva vai remover, vai corroer, vai reagir com o óxido de silício somente onde está exposto. Onde está protegido não acontece nada. Feito isso, esse fotoresiste é removido, ficando então apenas com o óxido de silício em alguns pontos, e em outros pontos ele foi removido. Esta é uma etapa de fotolitografia. E durante o processo de fabricação de um circuito integrado, a gente tem várias vezes essa etapa. Aqui à direita a gente tem uma representação. Então, a fonte de luz, o ultravioleta, passa por uma máscara e através das lentes é colocado então na superfície do circuito, onde tem o fotoresiste. Esse fotoresiste é aplicado por um processo de gotejamento aqui do material fotoresiste e a lâmina é girada em alta velocidade. Então ele é esparramado, ele é distribuído uniformemente na superfície e o excesso é descartado. Temos aqui uma máquina que faz esse processo como um todo. Bom, uma outra etapa usada muitas vezes no processo do circuito integrado é a remoção. E aqui nós temos o perfil do que a gente gostaria de ter de remoção. Só que se colocarmos numa solução corrosiva, o perfil vai ser bem irregular. Para tentar minimizar isso, deixar o real perto do idealizado, utiliza-se a remoção, o etching por injeção de íons. Outra etapa, que é basicamente o contrário da remoção, é a deposição. E existem dois tipos de deposição: a deposição física e a química. No caso da deposição física, as lâminas são colocadas em um forno com uma atmosfera rica em vapor metálico, por exemplo,
E esse vapor metálico se decanta sobre a superfície do silício, da lâmina de silício. Então é a chamada metalização. É um processo físico. O processo químico tem uma reação e é chamado de crescimento epitaxial. Nesse caso, os gases são ricos em silício que vão aderir à estrutura. Só que eles não vão aderir tendo a sua própria orientação. Eles vão seguir a orientação cristalina e assim manter as características eletrônicas necessárias. Imensamente usado é a difusão, que consiste basicamente em colocar as lâminas em um forno com alta temperatura e agentes dopantes. Se for só dessa maneira, vai ter esse tipo de difusão, esse tipo de dopagem. Entretanto, se for usado implantação iônica, ou seja, bombardeamento de íons, o perfil que vai ser realizado fica muito perto do ideal. Então aqui a gente tem uma representação. O que é difusão? É o lançamento de dopantes na estrutura de silício. À esquerda nós temos a difusão natural, somente alta temperatura, então os íons migram em várias direções, ou com o bombardeamento de íons, implantação iônica, em que os íons são lançados, bombardeados na superfície e, portanto, vão penetrar. A variação de corrente e tensão desse bombardeamento vai modificar o nível de dopagem e a profundidade da dopagem. A última etapa desse processo é a camada de proteção ou passivação, que vai proteger contra contaminantes, tanto químicos quanto biológicos, bactérias, vírus, etc., e seres vivos, e contra agentes químicos. Feito isso, a lâmina passa por um processo de inspeção. Normalmente não se usa inspeção visual, se usa um equipamento como esse Inspectra para fazer a inspeção das lâminas. A inspeção visual é apenas em alguns casos particulares, devido ao rendimento. Aqueles chips aprovados, aquelas lâminas aprovadas, são então cortadas. Então, são tirados cada um desses chips. Depois disso, o chip que está aqui é colocado em uma estrutura, em um frame metálico. E do chip para o frame se utiliza então esses fiozinhos de ouro. E aqui a gente tem uma grande quantidade desses fiozinhos. Eventualmente, o chip pode ser colocado direto na placa. Então aqui a gente tem um encapsulamento tradicional em que foi removida a tampa só para ilustrar isso. Nós temos o chip, as conexões e os pinos do chip. Naturalmente existem vários tipos de encapsulamento. E um deles que eu havia dito antes é quando se coloca o chip direto na placa. E depois se pinga uma resina epóxi para proteger. Proteção física e contra agentes contaminantes. Esse tipo de estrutura aqui é chamado de COB, Chip on Board. E apenas para distrair um pouquinho, nós temos aqui algumas imagens feitas com microscópio eletrônico. Essas duas em preto e branco são imagens não tratadas e essas outras duas coloridas são imagens tratadas, ou seja, foram coloridas artificialmente. Bom, gente, é isso. Obrigado.